Muito bem, pessoal, tá começando mais um podcast Futebol Inglês. Comigo aqui, meu amigo Master. E aí, José, tudo certo? E aí, pessoal? Obrigado por vocês estarem ouvindo o nosso podcast aqui. Mais uma semana, mais resultados do futebol em inglês. Muito obrigado por estar acompanhando aí, seja no YouTube, seja no nosso Instagram e também no nosso Spotify. Quem acompanha no YouTube pode ver todas as nossas redes sociais aí na descrição do vídeo. Exatamente, uma novidade legal do podcast de hoje é que ele está sendo reprisado lá na Rádio Mania Recife. Então, para quem quiser acompanhar, ele será reprisado todos os dias, que é lançado o podcast às 8 da noite. Para quem quiser acompanhar lá, eles também transmitem partidas. Então, se você quiser ouvir aí jogos do Campeonato Inglês, também eles transmitem. Então, só acompanhar lá, sintonizar neles e ficar ligado em tudo que acontece por lá. Vamos começar então falando de uma notícia de novo técnico do Oldham Athletic, que é nada mais, nada menos do que Paul Scholes, aquele mesmo que era do Manchester United, né? Se aposentou da carreira como jogador há poucos anos e agora é treinador do Oldham Athletic. O que tu achou disso, meu amigo Master? Achei legal essa notícia, essa novidade. O Oldham estava sem técnico já desde o finalzinho de dezembro. Aí o Paul Scholes recebeu aí a permissão da Football League para ser o técnico deles, né? Ele tá aí com 44 anos, é o primeiro cargo como técnico, realmente o manager do clube, né? Os trabalhos anteriores dele não eram como o cara na frente do time. Sim, ele começou a sua carreira como treinador sendo treinador da equipe sub-19 do Manchester United. Depois ele subiu de cargo, digamos assim, ele virou auxiliar técnico da equipe profissional. Depois ele teve ali, pelo que parece, uma experiência ali no Salford City. Tem um trabalho, por enquanto, aparentemente aí, de maior relevância numa equipe que está na 4ª divisão e que está em 14º, né? Está ali no meio da tabela, não aspira por mais nada nesse campeonato, a não ser cumprir os seus jogos, né? E agora fica essa questão, né? Ele vai avaliar ali o que der para avaliar nesse elenco do Oldham e já pensar na próxima temporada, né, Márcio? Com certeza, vai usar toda a sua experiência, né? Que ele teve aí nos seus anos vitoriosos no Manchester United. Vai avaliar o seu elenco também e dar uns palpites aí para contratar novos jogadores. E quem sabe, cara, se der no trabalho certo, que a gente espera que funcione, ele leve o Oldham para outro patamar. Sim, porque experiência esse cara tem, né? Tu vai ver Pra aí caramba. os títulos que ele tem, cara, é algo assim, impressionante. Isso, ele participou ativamente desses títulos também, né? Ele era peça fundamental no time. Então é um cara que, assim, se der tempo de trabalho para ele que é um técnico jovem, né? Eu acho que ele pode agregar muito e se tornar um grande técnico. Além disso, vamos falar um pouco então dos resultados que aconteceram nessa semana pela FA Cup. Nós tivemos a rodada de número 4 acontecendo, tivemos 5 jogos nessa semana. Nós tivemos a vitória do Wolverhampton para cima do Shrewsbury por 3-2. O Queen's Park Rangers venceu o Portsmouth por 2-0. E a grande surpresa dessa rodada que foi a vitória do Newport County para cima do Middlesbrough. O Newport County que já tinha eliminado o Leicester, né, que é da Premier League. O Newport County que é um time da 4ª divisão, que está na parte de baixo. Agora vence o Middlesbrough, que é um time que está muito bem na 2ª divisão, né, Master? Que surpresa. Sim, cara, sensacional. É só a segunda vez na história do time que eles alcançam aí a 5ª rodada, né? Esse aí foi o replay da 4ª. Então, eles voltam aí a passar de fase. E estão bem pertinhos de, chegar num nível muito bom na FA Cup, até pela premiação que eles dão por rodada, né? Então, um time do tamanho do Newport County, se passar pelo próximo adversário, vai ser sensacional para eles. Sim, cara. Só que eu acho que pro Newport County, ele talvez não seja muito animador se ele pensar em se classificar na próxima rodada, porque na rodada de número 5, eles enfrentam o Manchester City. Nada mais nada menos, né, do que o City. Porém, de novo, né, FA Cup, a gente sempre comenta isso, tem a sua magia de Copa, com certeza o foco vai estar no City, é o que espero que aconteça, mas vai que, né, não tem muito o que perder mais. O Newport joga em casa, né, pra quem conhece o estádio do Newport, é um estádio acanhadinho, né, dependendo ali, se os deuses do futebol quiserem ajudar, o Newport pode
encrencar para cima do Manchester City. E é aquela coisa, né? Se eles se eles conseguirem um empate, vai ser uma coisa muito, para quem não sabe, a FA Cup, se houver um empate, vai pro segundo jogo, né? Então, se eles conseguirem levar esse jogo lá para Manchester, vai ser algo gigante para eles. Além dessa vitória do Newport, tivemos a vitória do Brentford para cima do Barnet, 3-1, e nós também tivemos a vitória do Brighton contra o West Bromwich por 3-1 na casa do West Bromwich. E também nós temos os jogos da rodada de número 5 que vai acontecer aí neste final de mês de fevereiro, que é Queen's Park Rangers enfrentando o Watford, Brighton enfrenta o Derby County, o Wimbledon, que também é uma das surpresas, enfrenta de estar nessa fase, que enfrenta o Millwall, Newport County, como falamos, enfrenta o Manchester City, Bristol enfrenta o Wolverhampton, o Doncaster enfrenta o Crystal Palace, o Swansea enfrenta o Brentford e o grande jogo desta fase, o Chelsea enfrenta o Manchester United, né, meu amigo Master? Só jogão aí pra gente acompanhar nessa quinta rodada da FA Cup. Isso, o United que pega mais um time aí de Premier League também, né? Superou o Arsenal na quarta rodada, agora pega o Chelsea. E destaque também eu diria que é Brighton e Derby County, são dois times aí estão jogando bem até na Championship. Derby County principalmente pela boa fase que tem feito. Sim, né? E também com os novos reforços que a gente já citou em outro podcast, né? O Ashley Cole chegando. Então é um time que aparentemente tem tudo para crescer na segunda divisão, né? Isso, tá se balanceando, tá indo bem. Vamos ver o que pode acontecer. Também até as próprias equipes pequenas também, que estão surpreendendo muito, né? O Wimbledon vai enfrentar o Millwall, já pelo que eles fez até agora, tem boas chances de passar, né? O Newport nem tanto, né? De passar pelo Manchester City, mas mesmo assim vai ser um jogo bem curioso de a gente acompanhar essa FA Cup. Como a gente já citou, esperamos aí que já é um campeonato que tem muitas surpresas, mas a gente espera que tenha mais surpresas ainda pra gente poder acompanhar. Vamos então, né? Vocês pedem muito pra gente falar da quinta divisão, vamos falar então que não tem tanta diferença assim. O Leyton Orient ainda é o líder com 61 pontos, faz uma boa campanha, tá brigando ali com o Solihull Moors. Sim, uma coisa legal é que o primeiro colocado, Leyton Orient, 61 pontos. O quinto colocado, que é o Salford City, tem 57. Então, uma diferença de 4 pontos ali e 5 times ali pela liderança. Então, uma disputa muito grande, né, Master? Isso, voltou a abrir o topo do campeonato, né? Muito por conta dos empates do Leyton Orient. Só nessa temporada foram 10 empates, então foi muito ponto deixado pelo caminho. O restante das equipes foram chegando perto. Exatamente, né? São 4 equipes brigando ali ativamente. Ali um pouco mais para trás, brigando ali, nós temos o Sutton United, o Harrogate Town também. E ali tem as equipes que estão brigando ali para chegar no playoff também. Lá na parte de baixo, né, o tradicional Chesterfield conseguiu sair da zona de rebaixamento. Sei que tem um menino que acompanha o Chesterfield, ele sempre comenta nos nossos podcasts lá no YouTube, e o Chesterfield, para a alegria dele, conseguiu sair da zona de rebaixamento, ainda está empatado em número de pontos com o Dover Athletic, que está dentro da zona de rebaixamento, né, os dois estão com 33 pontos, mas o Chesterfield tem uma campanha melhor e está na frente, né? Então fica aí a torcida aí para ver o que pode acontecer, né? Será que o Chesterfield vai cair para a sexta divisão ou será que ele vai conseguir se manter e talvez brigar para voltar para a quarta divisão, aonde ele estava até pouco tempo atrás, né? E nessa zona de rebaixamento, como eu já falei, o Dover Athletic, tem também o Aldershot Town, o Maidstone United e o Lanterninha, o Braintree Town. Então, assim está a quinta divisão do campeonato inglês. Agora vamos fazer aquele pulo para a quarta divisão, subimos um degrauzinho, que nós tivemos jogos acontecendo aí neste final de semana. Dá para dar um bom destaque para a vitória do Notts County, que já é dado como morto no campeonato, mas foi lá e surpreendeu todo mundo e ganhou do Forest Green, que tá lá na parte de cima da tabela, né, Márcio?
Foi uma vitória importantíssima, pegou muita gente de surpresa, viu? Acho que até mesmo os torcedores não acreditavam numa vitória dessa. Forest Green vem muito bem na parte de cima, Notts County já bastante abatido no campeonato, mas conseguiu vencer, fez aí 2-1 no placar. Exatamente, venceu, chegou a estar duas vezes à frente do placar. Aparentemente o Notts County foi bem, né? Vamos ver o que pode acontecer. O time está a 4 pontos do Morecambe, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Os resultados ajudaram, né? O Morecambe acabou perdendo para essa rodada, se eu não me engano, para o Barry. Exatamente, o Barry ganhou de 3-2 o Morecambe. Então agora o Notts County já não está tão morto no campeonato, né? Já está respirando por aparelhos, por assim dizer. Se vencer mais um jogo ali e torcer ali para tropeços ali do Morecambe, do Macclesfield, do próprio Yeovil Town, talvez o Notts pode sobreviver, né? Acho que o Notts agora deu uma boa sobrevida, né? Isso, é o que a gente vem falando nos podcasts, cara. Lá embaixo a briga tá bem complicada. Só que é só um time dar um tropeço ou dois em 2 rodadas seguidas que o negócio já muda inteiro. Então o Notts County antes, como já tava quase jogando a toalha, agora com um bom resultado e o tropeço do pessoal em cima, já deu uma sobrevida, já deu um gás pro time, que com certeza vai atrás dos pontos para superar essa fase. O próprio Yeovil também, que estava ali um pouco acima na tabela, perdeu. O Morecambe, que está diretamente envolvido, né, na zona de rebaixamento, também perdeu. O Macclesfield também tem uma péssima fase, um time bastante fraco aí na quarta divisão, empatou na rodada. Então, tem sim, cara. Lembrando que o próprio Notts County tem uma rodada para fazer ainda, eles estão na rodada 31, e o time logo acima, que é o Macclesfield, fez a rodada 32. Então, são 3 pontinhos ali que pode chegar a empatar com o Macclesfield em número de pontos. Exatamente, né? E até o próprio Macclesfield até não tá fazendo uma campanha até ali brigada, né? Tá conseguindo até então não fazer uma campanha muito ruim, né? Geralmente as equipes que sobem de uma divisão para outra têm dificuldades, mas até então o time ali tá mal, mas também não tá assim péssimo, né? Tem boas chances também de conseguir sobreviver nessa quarta divisão, né? E já os resultados da parte de cima da tabela, a gente teve o Lincoln City empatou em casa com o Northampton e agora vê o Mansfield ali já numa diferença de 3 pontos, né? O Mansfield também jogou nessa rodada, perdeu e poderia ter chegado ali também aos 61 pontos, né? Não ultrapassaria o Lincoln, mas estaria empatado, né? E perdeu essa chance de empatar com o Lincoln City e já, quem sabe, ultrapassar na próxima rodada, né? O Barry, com 57 pontos, venceu o Morecambe 3-2, é o terceiro colocado com 57 pontos. Meu amigo Master, o que você achou? Isso, a mesma coisa que aconteceu na parte de baixo da tabela tá acontecendo na parte de cima. O Lincoln vem aí agora com 3 empates seguidos. Então, deu a chance do pessoal que tá logo abaixo também encostar, cara. Apesar aí, né, de ter uma rodada para fazer também, rodada 31, como alguns outros times, mas tá bem mais perto aí o Mansfield, que tropeçou essa derrota aí, né, como você comentou, perderam a chance de empatar em número de pontos, e o próprio Barry com essa vitória importante aí por 3-2, também encosta cada vez mais no topo da tabela. O Barry que nesse ano de 2019 não teve derrota, cara. Esse aí, no mês de janeiro, eles receberam o prêmio de melhor técnico e também de melhor jogador do mês. E ali, chegando um pouco mais abaixo, a gente pode ver o Colchester, né? 52 pontos, subiu na tabela, né? Após vencer o Cheltenham Town por 3-0, né? Já é o quarto colocado, tá a 5 pontos do Barry, mas tá chegando perto, né? Também fazendo uma boa campanha. Isso, pelo menos para cravar ali uma vaguinha nos playoffs, né? O campeonato ainda tá aberto na parte de cima, mas é importante essa vitória deles. O Colchester tem dessa, cara. Eles jogam muito, muito mal e com derrota, ou então a vitória é espetacular. Hoje foi 3-0 tranquilo. Em outras rodadas eles sofrem e o time apaga completamente. Exatamente. Tem essas oscilações um tanto quanto estranhas, né, cara? Mas, enfim, o Carlisle, né, que até então era o quarto colocado, tropeçou na rodada. Eles jogaram contra o Exeter City, que está
em sétimo colocado, então era um jogo praticamente direto para essas equipes ali que estão nos playoffs ali. Se tivesse vencido, teria chegado ali até um pouco perto ali do Barry, né? Estaria ali a 3 pontos, né? Então, talvez o Carlisle poderia chegar perto, né? Contando ali com um possível tropeço do Barry, o Carlisle até poderia ultrapassar, não ultrapassaria pelo saldo de gols, mas chegaria perto, né? Então teria uma chance ali de poder se classificar diretamente para a terceira divisão, mas essa briga tá intensa, cara. Foi uma rodada surpreendente, cara. Dos top 9 aí da quarta divisão, só 2 vitórias. A vitória do Barry e do Colchester. Os demais, o Lincoln empatou, Mansfield perdeu, Carlisle empatou, Forest Green perdeu e o Exeter City empatou. Milton Keynes agora caiu para o 8º, também perdeu, e o Stevenage logo abaixo em 9º também perdeu. Então os times lá da metade de baixo da tabela vencendo o pessoal da metade de cima. Exatamente, cara. O Stevenage, na verdade, se ele tivesse vencido, ele estaria também entrando ali na briga ali pelos playoffs, porque agora já ficou um pouco mais difícil, né? Tá 4 pontos, não é tanta coisa. Mas se tivesse vencido, teria chegado a 50, né? Junto ali com o Milton Keynes. E estaria ali a 1 ponto só dos playoffs. Então, ficou uma situação complicada ali pro Stevenage, né? Eu queria destacar, cara, o Tranmere, ele tá ali em 10º, né, cara? Veio da 5ª divisão e tá indo muito bem, né, cara? 10º colocado com 45 pontos, cara, né? Bem surpreendente, né? Estão fazendo aí o dever de casa, estão conseguindo, mais do que o dever de casa, né? Estão conseguindo se manter na quarta divisão. Com certeza aí no finalzinho dessa temporada tem muito que comemorar. Exatamente, né? E tem todo aqueles times ali do meio da tabela ali, dá pra ver ali do próprio Tranmere com 45, 10º colocado, e vai até lá no Cambridge, praticamente ali, que estão ali embolados ali nesse meio de tabela, praticamente não brigam por mais nada nesse campeonato. E bom, eu acho que é isso da quarta divisão, já podemos pular mais um degrauzinho, dessa vez para a terceira divisão, que também tivemos resultados. Para variar, o Luton ganhou de novo. Luton chega aos 68 pontos, vence o Wycombe por 3-0. E que campanha, né, cara? Que campanha do Luton, né, Master? Cada vez com mais moral, uma coisa vai levando a outra, né? A moral do time vai elevando cada vez mais, o time vai vencendo, ganha mais pontos, a moral sobe, aí uma bola de neve. Tá indo rumo ao título, com certeza. Com certeza, né, cara? Já tem 6 pontos de diferença pro Bursley, que é o segundo colocado. É claro que o Luton tem uma partida a mais, mas não tira o mérito dessa grande campanha, né, cara? O Pompey, que até então não, já algumas rodadas atrás, era líder, agora 59 pontos, cara. Em terceiro colocado, até já tá bem ameaçado até de possivelmente não subir diretamente, né, cara? Tava ali entre os 2 primeiros e agora já aspira ali pelos playoffs, né? Sim, são 5 rodadas aí do Portsmouth com 3 derrotas e 2 empates. Olha só quanto ponto, né, jogado fora, o quanto ponto que eles não conseguiram pegar aí no campeonato. Sim, se eles tivessem tido uma coisinha um pouco melhor, eles estariam bem empatados ali com o Luton na liderança do campeonato, né? Quase praticamente. Porque mesmo com todos esses tropeços, a equipe tá só a 3 pontos do Barnsley, que é o segundo colocado. E um pouquinho mais abaixo, o Sunderland, que tá com menos 3 jogos do que o Luton e menos 2 que o Barnsley e o Portsmouth, né? O Sunderland só tá com 29 pontos. Eles empataram com o Oxford, então eles perderam também uma chance ali de, se vencer, chegaria a 60 e ainda teria mais um jogo ainda para fazer e poderia chegar a 63 e entrar no grupo do G2 ali de classificação direta para a segunda divisão. Mas eles acabaram tropeçando diante do Oxford. É outra equipe, como a gente falou, que o Portsmouth também tropeçou, né? Eles empataram com o Plymouth. Plymouth que tá numa recuperação enorme nesse campeonato, né, Master? Aproveitaram aí a boa fase também e peitaram o Portsmouth, né, que tá aí em terceiro. Então, o Plymouth cada vez mais se segurando na terceira divisão, nessa campanha, né, de altos e baixos aí, uma montanha-russa de emoções pros torcedores. Muito mais baixos do que altos, né? Com certeza, muito mais baixos que altos.
E 15º colocado, 37 pontos, tá a 4 pontos de diferença das equipes da parte de baixo, torce ali para alguns tropeços, já que algumas equipes têm um jogo a menos, né? Equipes que estão lá, por exemplo, o Gillingham, o Shrewsbury, o Oxford, o Bristol Rovers, então ele tem que torcer contra essas equipes para não vencer, porque se eles vencerem já dão uma encostadinha de novo. Então o Plymouth tá fazendo uma recuperação grande, mas tem que ficar ligado, né? Não pode se dar o luxo também de dizer, agora estamos salvos. Tem que continuar nessa. Bom, lá na parte de cima da tabela, o Charlton é o 5º colocado. O Charlton que nessa rodada não empatou com o Southend. O Charlton perde ali uma colocação importante nesse campeonato. Abaixo, o Doncaster Rovers, agora já numa diferença maior, né? Tá 50 pontos. É claro que tá 2 jogos a menos do Charlton, então pode empatar novamente. O Peterborough saiu da zona de playoffs. Estava até então dentro, mas acabou saindo. Tá 1 ponto a menos do Doncaster, com 49 pontos. Só que a diferença é que eles estão com 2 jogos a mais. Então, bem longe ali. Mas vamos ver o que pode acontecer, né? Vai ter que torcer muito para tropeços do Doncaster e do Blackpool, né? Que também tem 2 jogos a menos e está com 46. Então o Blackpool também pode chegar junto nesse playoff, né? Engraçado, o Blackpool que até então não fazia campanha para poder estar no meio ali, mas já participa ali, já tá bem próximo ali do playoff praticamente, né? E com 2 jogos a menos. Venceu nessa rodada o Walsall por 2-0 dentro de casa. Isso, tem a chance aí de aproveitar esses 2 jogos a menos. Muitas dessas rodadas foram por conta do mau tempo aí na rodada passada, né? E o Blackpool vem com empates e vitórias, enquanto o Peterborough também vem numa campanha ruim nessas últimas rodadas, assim como o Portsmouth, né? Em 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates, então os times ali em volta estão se aproveitando disso e superando. Peterborough perdeu ali pro Doncaster, como você comentou. Eles até estavam ganhando já com menos de 10 minutos de partida. Só que daí tiveram um jogador expulso. Aí no segundo tempo o Doncaster arrumou o seu time e conseguiu se aproveitar dessa situação do Peterborough com 10 jogadores e venceram por 3-1 de virada. Era um jogo de 6º contra 7º colocado, né? Um jogo direto. E era um jogo muito importante, já que o Peterborough tem 2 jogos a mais, né? Então era extremamente importante ter um bom resultado, mas eles perderam para piorar toda a vida do Peterborough. Mas vamos ver o que pode acontecer nessa sequência, né? Lá na parte de baixo da tabela, a gente vê uma briga intensa, cara, porque olha só a situação. O Bradford é o 23º, né? O penúltimo colocado com 32 pontos. O Walsall é o 17º com 35. Então tu vê uma diferença de 3 pontos para praticamente 6 colocações ou 5 colocações ali na parte de baixo da tabela. Então, cara, que briga tá nessa parte de baixo da tabela, né, Márcio? Até na parte de saldo de gols também, que é complicado. Você falou até o Walsall, né, que é 17º, tem menos 15 de saldo. O Rochdale tem 18º, tem menos 25. Então a diferença é bem grande. E quem tem um pontinho a mais ali é o Accrington, que tem 16º, tem 36 pontos. Né? São 4 pontos aí de diferença. Mas mesmo assim, o saldo de gols entre eles não é muito longe. Então, só pra você ver, cara, tá muito embolado. Até, como a gente já falou, o Plymouth, 37 pontos. Mas ele tem que torcer contra as equipes que são abaixo, que estão com um jogo a menos. Se eles vencerem, já coloca o Plymouth de volta lá pra baixo. Então, tá uma briga intensa nessa 3ª divisão. Que só tem praticamente uma galinha morta nesse campeonato, que é o Wimbledon, né? Que tá já 9 pontos de diferença, 9 pontos de diferença pro penúltimo colocado e mais de 10 pontos para poder sair. Então o Wimbledon praticamente já está carta fora, já deve ser rebaixado para a 4ª divisão. Eu acho que foi isso da 3ª divisão. Se o Márcio não tiver mais nenhum destaque, podemos subir mais um degrauzinho no nosso campeonato inglês. Nós tivemos grandes jogos acontecendo pela segundona. Tivemos o empate do Leeds com o Boro, inclusive, detalhe que o Leeds empatou no finalzinho
né? O Boro estava vencendo por 1-0, o Norwich estava sendo líder do campeonato, mas o Leeds conseguiu um pontinho e subiu para 58 pontos e é líder novamente do campeonato. Inclusive, o gol foi aos 56, cara. 56 minutos o Leeds conseguiu o empate. Isso. Só para esclarecer, essa partida teve 12 minutos de acréscimo por conta de um jogador do Leeds United, um jovem jogador, Jack Clark, que ele passou mal ali no banco de reservas e foi hospitalizado. Vamos ver se tem mais notícias em breve aí sobre a situação dele. Então, com isso, a partida foi paralisada, né, para ele ser atendido. E nesse empate, brevemente, o Leeds assume a liderança, pelo menos até o domingo, e que é quando o Norwich enfrenta o seu maior rival Ipswich, que é o lanterna do campeonato. Situação totalmente adversa do Ipswich, que está praticamente rebaixado para a terceira divisão. E bom, além desses resultados, nós tivemos a vitória do Derby County para cima do Hull City, o Derby County ali que está em 7º colocado e está empatado ali com o número de pontos com o Bristol, né? Então tá uma briga intensa ali por esse playoff, né? Tu vê que ali tem até o próprio Birmingham, né, que também venceu nessa rodada, venceu por nada mais nada menos que 4-3 o Queen's Park Rangers, né? Que jogo, né, Master? Foi um jogão de bola. Queen's Park Rangers jogando em casa ainda, né? Sofrendo 4 gols. E os 4 gols do Birmingham foram no primeiro tempo, cara. Tava 4-1 no intervalo da partida. O Birmingham aqui, com essa vitória, dá uma aspirada, possivelmente, de brigar ali pelos playoffs, né? Tá a 4 pontos, é claro que é uma diferença considerável, mas, né, como é aquela, né? Uma ou duas rodadas o negócio pode mudar completamente. Até possivelmente dava para pensar ali o Nottingham Forest, que está com 45 pontos, tá 5 pontos do Bristol City. Sim, não tá também totalmente morto, né? O Nottingham Forest que venceu o Brentford por 2-1 e aspira, né? Vai ter que secar muito, principalmente essas equipes ali, estão todos com 30 pontos ali, o Bristol, o Derby, o Middlesbrough e o West Bromwich. Então, ele vai ter que secar demais, mas mesmo assim, né? Situação complicada, mas também não dado como morta ali a situação do Forest, né? Isso, na próxima rodada eles vão enfrentar o próprio West Bromwich, que tá em 4º. Então, são nessas partidas, se eles querem mesmo entrar nos playoffs, são jogos assim que eles precisam vencer urgentemente. Então, as próximas 3 rodadas deles é fora de casa com o West Bromwich, depois fora contra o Preston, que daí é um time tá no meio da tabela, na metade de baixo. E aí, no finalzinho de fevereiro, eles enfrentam o Derby County, também partida direta, né? Dependendo da situação que eles se encontrarem depois desses 2 jogos primeiro. Vamos ver o que vai acontecer. Seria muito legal ver o Forest brigando ali pelos playoffs, né? Fazendo uma situação diferente dos últimos anos, onde a equipe fez uma segunda divisão um tanto quanto, né, decepcionante. Mas vamos ver o que pode acontecer nesses últimos jogos. Faltam um pouco mais de 15 jogos, então o Forest, querendo ou não, né, depende de si mesmo ainda, né? Se vencer os jogos, consegue chegar lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. Além dessa vitória do Nottingham Forest para cima do Brentford, também tivemos a vitória do Swansea, né, que vem fazendo um campeonato aí bem decepcionante contra o Millwall, que é outra equipe que está na parte de baixo da tabela. Aliás, o Millwall desceu um pouquinho no campeonato, é o 20º colocado. Também tivemos a vitória do Preston North End para cima do Bolton, a vitória importante fora de casa do Bristol City contra o Blackburn Rovers, né? Blackburn Rovers que está em 13º colocado. Então, Bristol City vai cada vez mais confirmando essa que possivelmente vai para os playoffs, né, Master? Uma boa surpresa também. Com certeza, são aí 5 vitórias nas últimas 5 rodadas, tá se encaixando lá na parte de cima da tabela. Vão enfrentar diretamente Middlesbrough e Derby County, então vão lutar sim, para pelo menos pescar uma vaga e lutar nos playoffs. E lá na parte de baixo da tabela nós temos uma situação, né, como a gente falou, o Millwall deu uma decaída agora, né, tá ali pertinho da zona de rebaixamento. Nós temos o Rotterdam, que parece que ele tá nessa colocação o campeonato inteiro, cara. Que é 21º colocado ali na portinha da zona de rebaixamento, de 27 pontos. Cara, parece que ele tá ali estagnado o campeonato inteiro, cara. É absurdo, né? Brigando ali com o Reading
O Bolton ali tá numa situação complicada com 23 pontos, ainda tem respira por aparelhos, mas tá uma situação complicada. E o Ipswich que é praticamente ali, né? É tipo aquela situação ali que tá praticamente morto ali, só falta realmente sepultar o Ipswich. Tá em último colocado com 18 pontos, né? O Rotterdam, que é a primeira equipe fora da zona, tem 27, então são 9 pontos de diferença, e pela campanha que o Ipswich vem fazendo, é carta fora do baralho praticamente nesse campeonato. O Ipswich que deve ser rebaixado para a terceira divisão. Pois é, Ipswich até esboçou uma recuperação algumas rodadas atrás com uma vitória, mas depois aí 3 rodadas depois, são 3 vitórias consecutivas e o time volta ao nível que estava antes, né? Nesse domingo eles têm a rivalidade aí contra o Norwich, então vamos ver se talvez o espírito da rivalidade deu alguma sacudida neles. Difícil, né? Norwich vem numa fase excelente, não quer sair da liderança do campeonato e, claro, quer bater o seu rival. Mas vamos ver, tudo é possível. O podcast vai ao ar segunda-feira. Vocês vão saber, no caso, antes que a gente do resultado. Exatamente. Eu queria dar um destaque para você que estiver ouvindo aí na própria segunda-feira ou até na terça-feira até às 6 da tarde, né? Que vamos ter alguns jogos acontecendo nessa terça-feira, dia 12 de fevereiro. Nós vamos ter o West Bromwich e Nottingham Forest. Inclusive, né, para quem tiver interesse de assistir essa partida, creio eu que eu vou transmitir lá no grupo, então entra lá no nosso grupo no Facebook, vai estar o link na descrição. Se não tiver o link aí, vai podcast Futebol Inglês lá no Facebook para você acompanhar todas as notícias também do mundo do futebol, que nós vamos ter várias partidas, né? Norwich contra o Ipswich, né, que vai ser no domingo. Vamos ter aí Birmingham contra Bolton, Bristol City contra o Queen's Park Rangers. Bristol City que vai acontecer na terça-feira, tá ali na zona de classificação, então precisa vencer. Vamos ter ali Leeds contra Swansea na quarta-feira, dia 13, então também um jogo importante. Outro jogo importante, o Middlesbrough enfrenta o Sheffield United, então o Sheffield United que é o terceiro colocado e o Middlesbrough que é o quinto colocado, então um jogo direto ali na parte de cima da tabela, né? Vamos ver o que pode acontecer. Que jogão, né? Sheffield, terceiro contra Middlesbrough, quinto colocado, né, Master? Isso, pela fase que veio em Sheffield, pode dar um bom resultado aí para eles, com certeza, para não deixar o Boro também encostar lá nos top 3 até. Se o Boro ganhar, chega a 54 pontos. É para ganhar moral também, né? Vencer uma equipe ali que tá na parte de cima da tabela, terceiro colocado também vai ser uma coisa boa pro Boro também. Então tem tudo para ser um baita jogo, né? Fevereiro promete aí o seu mês de confrontos diretos na parte de cima. O próprio Sheffield, né, enfrenta o Boro e no finalzinho do mês enfrenta o West Bromwich, que tá em quarto também. Então são partidas decisivas para a equipe deles. Eles que têm até o artilheiro do campeonato, né? Billy Sharp marcou um hat-trick aí nesse final de semana. Eu acho que são esses tudo que a gente falou aí da segunda divisão, isso. Vamos pular aí pro degrau acima, Premier League, que teve jogos acontecendo aí nesta semana. Começamos na quarta-feira, dia 6. O Manchester City venceu o Everton por 2-0. O Manchester City que chegou a colar ali, né, no Liverpool, né? Mas o Liverpool já deu sua resposta, vencendo em casa o Bournemouth por 3-0, mas mesmo assim, né, agora a briga tá grande. O Liverpool tinha uma diferença grande de pontos, agora já não é tanto, né, cara? Isso é bom. Isso é bom para a própria Premier League. No campeonato tava com uma certa distância, pelo menos entre os primeiros 3 ali. Agora já deu uma certa embolada. Só quero ver quando o Liverpool enfrentar o Manchester City. Não sei se esse jogo ainda aconteceu pelo segundo turno, né, da Premier League. Eu acho que não. Quando acontecer vai ser um divisor de águas, né? O Liverpool só perdeu uma vez, enquanto o Manchester City perdeu 4. Só que a diferença é que o Manchester City tem 68 gols marcados. É o melhor ataque da competição, enquanto o Liverpool tem 59. Mas em compensação, o Liverpool tem a melhor defesa, enquanto o Manchester City tem a segunda melhor defesa. Então, vamos ver o que pode acontecer
nessa Premier League, que agora tem uma briga muito intensa por essa liderança, né? Ali, terceiro colocado Tottenham com 57 pontos. O Manchester United tem 51, né? São equipes ali que mesmo na briga ali pela Champions, não tem mais chance nenhuma de título praticamente. Né? O Chelsea também, com 50 pontos ali, quer essa vaga na Champions League também. Tá com 50 pontos, um ponto a menos que o Manchester United. O próprio Arsenal também, né? Que tá fazendo até então um bom campeonato, por assim dizer, né? 50 pontos, né? Tá ali tentando também uma vaga na Champions, né, Master? Sim, tá brigando diretamente essas 3 colocações, né? Quarto, quinto e sexto ainda tá bem aberto. Vai ser bom ver essa disputa aí no finalzinho da temporada, pra conseguir diretamente a vaga pra Champions até, né? Exatamente. E ali um pouco mais atrás a gente pode ver o Wolverhampton, né? Que como a gente vem falando podcast, sempre podcast, parece até uma fita ali falando a mesma coisa, né? Surpresa. Claro que tá uma diferença grande, né? Pro Arsenal que tá em sexto colocado com 50 pontos, né? O Arsenal sexto colocado com 50 pontos, Wolverhampton 38 em sétimo, então são 12 pontos de diferença. Mas com certeza o Wolves vai querer brigar, poder terminar nessa sétima colocação e ver o que pode acontecer nas Copas, ver se sobra uma vaguinha, né, para uma competição europeia, ou até mesmo, né, cara, terminando em sétimo, mesmo que não se classifique para nada, vai ser um campeonato gigante que o Wolves fez, né? Sim, com certeza, dá pra usar toda a fórmula que funcionou nessa temporada, mexendo as pecinhas que precisam aí pra próxima e tentar fazer ainda melhor, né? E claro, podem até contar com a sorte, né, que vai que acontece de eles conseguirem pescar uma vaguinha na Liga Europa por conta de outros resultados dos times acima. Então, tem chance, tem que contar com isso também, seguir trabalhando firme, e cada rodada buscar sempre os 3 pontos pra se manter ali. Exatamente, né? Eu tenho um Watford que tá coladinho com 37, né? E tem ali algumas equipes ali que possivelmente podem incomodar, que é o Everton, o West Ham e o Bournemouth. Tem 33 pontos cada um que talvez possam chegar perto aqui do Wolverhampton. Dá pra dividir a tabela em 3, né? Do primeiro ao sexto, que é o do Liverpool até o Arsenal, que são aí 15 pontos de diferença. Aí do sétimo até o 12º são o clube dos 30, que o Wolverhampton tem 38 pontos, e o Leicester em 12º tem 32. Aí depois tem Crystal Palace com 27, até a entrada do rebaixamento, que é o Southampton com 24. Então tá bem divididinho essa Premier League. Na parte de baixo da tabela, cara, a gente pode ver uma briga, assim, pelo rebaixamento que praticamente tem 2 rebaixados já. Com certeza um, que é o Huddersfield, que tá ali não sei quantas rodadas, cara. Tá absurdo isso. Com 11 pontos. Ser torcedor do Huddersfield eu acho que tá um pouco complicado, cara. Tem que ver se eles vão enfrentar algum time que está imediatamente acima. Mesmo que enfrente, cara, vamos supor, um Southampton, um Newcastle, ou até mesmo um Cardiff, a expectativa é que percam para esses times, né? São times que a gente sabe que são mais fortes, apesar aí de estarem todos na parte de baixo da tabela. Sim, cara, e eu busquei aqui, cara, o Huddersfield, ele tá com 11 pontos desde o dia 12 de janeiro, né? É um mês, caramba. Quando eles empataram fora de casa com o Cardiff em 0-0. Quando eles venceram, meus amigos, eu nem sei porque que eu fui passando aqui os jogos e aí não consegui mais ver aqui, mas faz muito tempo que eles não conseguiram, eles não venceram esse ano ainda, mas foram eliminados cedo das Copas, né? O Huddersfield foi eliminado pelo Bristol City na rodada 3 da FA Cup, então tá uma situação triste do Huddersfield, que vai voltar para a segunda divisão aí, sei lá, pelo menos eles têm um lado positivo de saber que eles vão cair e já poder começar a planejar, né? Mas mesmo assim, uma coisa negativa, né? A forma que eles estão caindo, né, cara? Bem desanimadora, né? Isso, é bem... Deixa a moral dos caras lá embaixo, né? Eles aí que no final de fevereiro, no dia 23, eles vão ter a partida direta sim, que é contra o Newcastle. Direta mais ou menos, né? Que o Newcastle tem 24 pontos, são 7 já de diferença, mas é o time que tá próximo deles aí, próximo da zona de rebaixamento. Exatamente. O Fulham tem 17 e ali tem a briga ali pela última vaga, provavelmente, que tá grande, porque nós vemos ali o Crystal Palace tem 27, 13º, e o Southampton tem 24, então nós temos uma diferença de pouco mais de 3 pontos para 5 colocações. Então nós temos ali Newcastle, Cardiff, Burnley,
Burnley que trouxe o Peter Crouch como a sua nova esperança de gols. Brighton e Hove Albion 27 pontos e Crystal Palace com 27 também. Então, cara, vai ser uma briga para ver por essa 18ª colocação, né, cara? E o próprio Burnley aí nessa rodada enfrentou justamente o Brighton, que tá uma posição acima, né? Empataram agora em número de pontos, a diferença é do saldo de gols, que o Brighton tem um saldo melhor do que o Burnley. Mas foi um excelente resultado para quem quer escapar aí do rebaixamento, não quer nem passar perto ali do sufoco. Exatamente. Vai ter alguns jogos que vão complementar essa rodada. No domingo, né, já aconteceu, vocês aí que estão no futuro, me falem aí, falem aí pra nós quanto é que foi esse jogo. Tottenham enfrenta o Leicester City e o Manchester City enfrenta o Chelsea, aliás, jogão esse que vai acontecer no domingo, 2 horas da tarde. Na segunda-feira, às 6 horas da tarde, no horário de Brasília, às 18 horas, nós temos o complemento dessa rodada com Wolverhampton enfrentando o Newcastle. Wolverhampton, grande surpresa desse campeonato, enfrentando o Newcastle, que está lá na parte de baixo da tabela, passando sufoco para não cair. Próxima rodada do campeonato inglês, nós vamos ter partidas acontecendo a partir da sexta-feira dessa semana, né, com Cardiff City e Watford. E vamos ter um jogo ali que foi adiado, que foi a partida entre Chelsea e Brighton, né, que vai ser para outra data. E nós vamos ter um grande jogo entre, na minha opinião, as duas maiores equipes da Inglaterra, que é Manchester United enfrentando o Liverpool. Meu amigo Master, que jogo, né, cara? Com certeza, todo mundo aí de olho já no finalzinho do mês, cara. Manchester United às 11 da manhã do horário de Brasília contra o Liverpool. Vale a pena acordar cedo aí pra poder... Acordar cedo mais ou menos, né? 11 da manhã ali já tá meio tardezinho já. Tranquilo, dá pra separar já, preparar o dia inteiro já pra essa partida, né? No clima do maior clássico inglês. Vai ser brabo o negócio, vai ser massa. E eu acho que é isso do nosso podcast de hoje. Agradecemos aí a todo mundo aí que ouviu até aqui. Pedimos aí a todos que sigam a gente aí nas redes sociais para não saber sempre das nossas opiniões também, nossas análises, notícias do campeonato inglês. E é isso aí, meu amigo. É isso aí, cara. Mais uma rodada feita, mais um podcast completo, mais uma segunda-feira aí de podcast. Uma boa semana para todo mundo, né? Que seja aí de bons jogos também de futebol. Ficamos por aqui então e até o próximo podcast.